Nos últimos capítulos, o Shanks simplesmente destroçou o Kid de dentro pra fora. Seu poder incrível com os 3 tipos de Haki colocam ele facilmente no topo dentre os homens mais fortes do mundo. Sério, a força dele é tão incrível que não seria exagero dizer que ele está no mesmo nível do Rei dos Piratas. E toda essa força que ele tem demonstrado só me prova uma coisa: o Shanks é o verdadeiro vilão de One Piece. E será que ele é o vilão final da obra? Bom, vamos lá. Desde os primeiros episódios de One Piece, Shanks, o pirata ruivo, é retratado como um homem bondoso e gentil. Ele é mostrado como um mentor e uma figura paterna para o jovem Luffy, que aspira a ser um grande pirata como ele. Shanks é frequentemente visto sorrindo e brincando com seus companheiros de tripulação, e é conhecido por sua capacidade de trazer tranquilidade e calma para situações mais tensas. No entanto, a bondade do Shanks não se limita apenas à sua tripulação. Ele também demonstra empatia e compaixão pelos outros personagens, incluindo inimigos. Por exemplo, quando um grupo de piratas atacou ele num bar, chegando ao ponto de jogar bebida nele, Shanks mantém a calma e até mesmo compartilha sua bebida com eles. Fora que quando Luffy é sequestrado por esse pirata, Shanks é o primeiro a vir em seu resgate, provando que ele realmente se preocupa com o garoto. Para Luffy, Shanks é uma figura paterna e um modelo a seguir. Ele é o responsável por inspirar Luffy a seguir seus sonhos de se tornar um grande pirata e o ajudá-lo a entender o verdadeiro significado da amizade e do companheirismo. Mesmo depois de deixar Luffy em East Blue, Shanks continua a ser uma forte inspiração para ele, com Luffy sempre falando sobre como quer reencontrar o Shanks algum dia. Então, como um homem bondoso assim seria um vilão? É difícil imaginar que alguém com um coração tão cheio de compaixão e amor pudesse ser um vilão. No entanto, às vezes as pessoas podem ter motivos ocultos e objetivos diferentes do que aparentam em suas personalidades. Talvez haja algo que ainda não sabemos sobre o Shanks e sua verdadeira natureza. Afinal, um homem em um mundo de piratas, aparências podem ser enganosas. Fora que, como sabemos, piratas são enganadores natos. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar, porque logo no final de Reverie, o Shanks decidiu ir até Mary Joyce para conversar diretamente com os Goroseis. E o pior, os próprios Goroseis disseram que eles estavam numa situação complicada de receber visitas. Afinal, nesse exato momento estava acontecendo o Reverie, e os representantes de diversas nações estavam presentes em Mary Joyce, naquele exato momento. Mas eles disseram que abririam uma exceção para o Shanks, pelo fato dele ser uma pessoa respeitada por eles. E não foi a primeira vez que isso aconteceu não, porque lá no finalzinho da guerra de Marineford, o próprio Sengoku disse que acatou o pedido de cessar guerra, porque era o próprio Shanks que estava pedindo. Ou seja, deu pra notar que o Shanks é um belo de um amiguinho do governo mundial, né? E a gente tem que notar que cada cena introduzida pelo Oda é meramente calculada. Tudo que ele faz terá total sentido no futuro. Então a cena do Shanks indo conversar com os Goroseis será de suma importância futuramente. Após Shanks ter ido até Mary Joyce para conversar diretamente com os Goroseis, muitos fãs começaram a suspeitar que ele poderia ser o verdadeiro vilão da trama de One Piece. Porém, o Oda trouxe um capítulo recentemente que parece ter diminuído drasticamente essa possibilidade. A possibilidade dele ser um vilão. Um dos momentos mais marcantes que indicam a bondade do Shanks ocorreu no capítulo 1076, quando ele está prestes a lutar contra o Kid. Um homem chega e oferece a sua taxa de proteção, mas Shanks, diferentemente de muitos piratas, recusa o dinheiro, deixando claro que não trabalha dessa forma. Isso mostra que ele protege as pessoas não por interesses monetários, mas sim porque se preocupa com as pessoas. Outro momento importante que diminui as chances do Shanks ser um vilão foi visto nesse mesmo capítulo, onde vemos 3 capitães piratas aliados ao Ruivo, que aparentemente são fracos. Geralmente quando um pirata se alia a outro, geralmente é por interesse de poderio militar. Mas ao que tudo indica, o motivo pelo qual Shanks se alia a eles é simplesmente protegê-los de qualquer ameaça. Olha só o pensamento do Ruivo. Porque no capítulo 1079 é possível vermos eles agradecendo ao Shanks pela sua bandeira, que os mantém vivos e impede o ataque de qualquer ameaça aos seus territórios.
Esses dois momentos mostram claramente que Shanks é um homem bondoso, que se preocupa com as pessoas e não está apenas interessado em acumular riquezas ou poder. Ele protege os mais fracos, mesmo que isso signifique sacrificar seu próprio tempo e recursos. Dessa forma, é difícil imaginar que Shanks seja um vilão. Sua bondade e preocupação com as pessoas, aliadas à sua reputação como um dos piratas mais poderosos do mundo, tornam ele um personagem complexo e intrigante. Ainda há muito a ser explorado sobre sua história e suas motivações, mas uma coisa é certa, ele não é um vilão. Embora pareça cada vez mais impossível que Shanks seja um vilão em One Piece, improvável também, ainda há uma possibilidade de que seu personagem seja mais complexo do que parece. Talvez a mensagem que Eiichiro Oda, o criador da série, esteja tentando passar para nós é que, às vezes, a aparência pode enganar e que nem sempre podemos confiar em nossas primeiras impressões. O fato de que Shanks é retratado como um homem bondoso e preocupado com as pessoas pode ser exatamente o que o Oda quer que acreditamos. Talvez essa seja uma forma de nos enganar e de nos surpreender no futuro, revelando que o personagem tem intenções duvidosas. Porque realmente, esse caso do Shanks parece de uma pessoa bipolar, porque ao mesmo tempo que ele demonstra ser alguém bondoso, ele está em Marijoice de papinho com os Goroseis, os maiores ditadores desse mundo. Mas o que realmente motivaria o Ruivo a ser o vilão final do anime? Bom, já foi dito no filme One Piece Red que Shanks tem seus próprios objetivos para essa geração. Já no final do arco do País Wano, quando ele descobre que o Luffy se tornou um Yonkou, Shanks vira para o seu imediato e questiona se já não era o momento de ir atrás do One Piece. Parece que ele estava apenas esperando o momento exato para ir atrás do One Piece. E do jeito que ele falou, parece até que ele já sabe onde o One Piece está. Então é provável que suas intenções estejam ligadas a duas coisas, Luffy e One Piece. Porque se você for parar para pensar, o Shanks só decidiu ir pegar o One Piece depois de descobrir que o Luffy despertou sua fruta. Ou seja, essas duas coisas estão ligadas ao seu propósito final. Provavelmente, né? Agora vocês lembram que no início do vídeo eu disse que o motivo do Shanks ser o cara mais forte do mundo indica que ele é o vilão? Pois bem, a gente pode chegar nessa analogia, porque se as coisas continuarem dessa forma, quem será o inimigo do Luffy na guerra final? Até então, o Luffy teria nessa batalha as forças de 90% dos piratas existentes, e só disso você já tem uma noção dos nomes que ele teria ao seu lado. Ele também terá o auxílio do exército de revolucionários e as nações aliadas que ele fez ao longo da sua jornada. Já o governo teria ao seu lado os almirantes e os seus marinheiros que quase não aguentaram a frota do Barba Branca. Ou seja, que chances teria o governo mundial caso o Shanks se torne aliado do Luffy nessa guerra final? Nenhuma, o governo não tem chance alguma. Por isso, a minha suposição é que ou o Shanks morre como um mocinho antes da guerra final, ou ele se revele um vilão e luta ao lado do governo contra o Luffy. Porque, meus caros amigos e amigas, esse cara é simplesmente muito poderoso, e você que acompanha o mangá já percebeu isso. Portanto, na minha opinião, o Shanks será o vilão. Afinal, quem seria capaz de bater de frente com o Luffy no estágio de força que ele está atualmente? Ninguém, né? E poxa, o Gear 5 do Luffy é muito roubado, e dificilmente alguém além do Shanks tem condição de bater de frente com ele. E olha só, algo que vale a pena ser citado é uma citação recente do mangá, onde Dragon cita o seguinte: nossa verdadeira batalha começará quando mobilizarem os Cavaleiros Sagrados. Ah, Raul, o que isso tem a ver? Bom, se vocês repararem bem, em uma das silhuetas dos Cavaleiros Sagrados, se parece muito com Shanks. Na verdade, é até difícil de achar que não é o Shanks. Então, o Shanks pode ser um dos Cavaleiros Sagrados, ou seja, alguém do lado do governo. Com isso, o Shanks seria alguém que lutará contra os piratas. Bom, vou dar minha opinião sincera, apesar de se parecer muito, talvez não seja o Shanks, pelo simples motivo de se parecer muito com o Shanks mesmo. Está tão óbvio que não parece ser ele, pois que se fosse para esconder, causar um mistério, ele colocaria algumas coisas diferentes, e se parece tanto com o Shanks que acaba até sendo difícil de acreditar. Mas talvez é tão óbvio porque é, né? Mas eu não descarto ser alguém da família do Shanks, um pai, um irmão ou algo do tipo.
Bom, eu lancei a informação pra vocês, as teorias é com vocês. Quem sabe eu trago um vídeo mais específico sobre os Cavaleiros Sagrados, pois dá um vídeo bem legal. Se o Shanks é um vilão ou não, eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês esperam do Ruivo daqui pra frente até o final de One Piece. Ele é vilão sim ou não? Comenta aí. Eu mencionei que o Luffy realmente está em um poder de luta completamente ridículo, né? Extremamente poderoso. Valeu demais pela sua atenção, um grande abraço e até a próxima.